Pessoal, antes do vídeo, eu vim te dar um recado, o spoiler do que você vai estar vendo hoje aqui no canal, né? A gente vai falar sobre os cuidados em saúde da pessoa idosa, principalmente esse primeiro perfil da questão populacional, né? A questão do perfil da pessoa idosa. E pensando nisso daí, a gente tem que preservar a saúde do idoso, pensando nas suas limitações e nas investigações de doenças da terceira idade, que se faz necessário quando a gente fala de uma avaliação global e ampla. Por isso que eu peço para você, não perca esse vídeo, se inscreva no canal e vem comigo. Fala aí galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sou o professor Thomas Lins e você está aqui no canal Cuidador de Idosos. Já peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative os sininhos para as próximas notificações e vem comigo. Hoje a gente vai estar falando aí, quero ser um cuidador de idosos. O que eu preciso ter para ser um cuidador de idosos? Quando a gente fala de cuidar de uma pessoa, né, cuidar de uma terceira idade, uma pessoa acima dos 60 anos de idade, a gente tem que respeitar alguns critérios. E hoje, como é a primeira aula, eu vou passar para vocês quais são os conteúdos que a gente vai estar abordando aí durante esse processo de videoaulas, que é de extrema importância, né, pessoal? É a questão de um conteúdo programático. Esse conteúdo programático tem a autoria minha, né, do professor Thomas Lins, que vai ser um suporte muito valioso para você aí que está me assistindo, para você que está se inscrevendo no canal, para você que ainda vai se inscrever no canal, né? E ativar o sininho das próximas notificações e deixar seus comentários aí. Professor, tenho dúvida. Ai, professor, não entendi muito bem o que o senhor passou na aula passada. Deixe aí nos comentários, porque todos os comentários é de extrema importância. Porque em cima disso, eu vou estar tirando as suas dúvidas, a gente vai fazer esse network aí. Professor, mas o senhor tem alguma vaga para indicar? Surgindo vagas, né, e tanto em instituição de longa permanência ou como indicação domiciliar, eu vou estar passando para vocês. Então é por isso que é importante você se inscrever no canal. E puxando esse conteúdo aí, o que a gente vai estar vendo, né, pessoal? O que a gente vai estar estudando? A gente vai estar falando aí do perfil da pessoa idosa, sabendo que quando a gente fala do perfil da pessoa idosa, hoje a gente fala de uma população que aumentou muito o desenvolvimento humano, né? O IBGE, quando a gente fala lá na questão do desenvolvimento humano, a gente busca histórico no IBGE, a gente observa que o número de nascidos, o baby boom, né? Que a gente fala, né? Baby boom, foi na década de 1950 e 1960. Então, esse pessoal hoje, em 2022, é uma pessoa idosa, né? Se a gente pegar de 60 para cá, hoje ele tem o quê? 62 anos, não é isso? 60 para cá, pessoal? 62 anos? Então, a gente observa aí que a gente já está lidando com uma pessoa idosa, né? Da década de 60 aí. Além disso daí, o crescimento populacional que gerou de 1950 a 1970 um histórico, um marco, né? Que hoje a gente fala o seguinte, hoje a gente envelhece mais e nasce menos, né? Envelhece mais e nasce menos. Mas a gente pega essa base, que é de extrema importância, e a gente não sabe envelhecer. E não sabe cuidar dessa pessoa idosa. Então tem bastante esse checkmate aí. Além disso, a gente começa a falar que diminuiu o nível de fecundidade, né? Hoje a gente não, né, vamos dizer assim, não tem um ritmo maior de filhos. Hoje um casal, se ele tem um é muito, se tem dois é demais, né? Então a gente observa que o ambiente familiar diminuiu muito, né? Se eu pego o histórico aí das minhas avós, tudo, né? Era irmãos, hoje eu tenho vários tios, né? Então a gente começa a entrar nesse conceito. Além disso daí, hoje diminuiu a taxa de mortalidade, né? Se a gente fala isso, e também aumenta a expectativa de vida. Por quê? A gente sabe que o idoso, ele tem aí uma expectativa de vida muito grande.
hoje, por causa da evolução da medicina, né, do suporte tecnológico. Então a gente começa a entender que esse perfil da população idosa, ela vem mudando consequentemente. Ela vem mudando. Porque a gente vai falar de dois processos de envelhecimento hoje, que é de extrema importância. Quando a gente fala assim do processo de envelhecimento, ele pode e ele vai ser dividido em dois aspectos. Como assim, professor? Ele vai ser dividido na questão de senilidade. Senilidade, o que é isso? Senilidade, o que é isso, professor? A gente fala de senilidade, a questão de um processo patológico de sobrecarga relacionado às doenças, ao acidente e ao estresse. Então a gente fala o quê? Uma condição patológica de sobrecarga relacionada às doenças ou aos acidentes e ao estresse. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que existe doença de base, que esse idoso ele vai levar decorrente da juventude. Então, quando a gente fala assim, uma juventude sadia, é uma terceira idade sadia. Quando ele vem decorrente de algumas patologias associadas, então a gente tem uma perca aí, tá bom? Além disso, daí a gente fala de senescidade. Eita, olha só, pelo amor de Deus, coloca pretinho aí, hein? A questão de senescência, né? Ou senectude, que seria o quê? Seria o processo natural de diminuição progressiva da reserva, né, funcional do indivíduo. O que acontece isso? A gente acaba envelhecendo. É isso mesmo, a gente acaba envelhecendo. Então a gente fala que é um processo saudável, é um envelhecimento saudável. E partindo dessas relações, né, a gente fala que em relação à primeira, né, tende-se que os fatores extrínsecos, que são fatores fora aí o indivíduo, a questão habitual, né, os famosos hábitos alimentares, atividade física, causas psicossociais e ambientes, entre outros, né, pessoal? Entre outros, são os fatores que levam à questão da senilidade. São fatores, porque são fatores externos que acabam comprometendo a saúde da pessoa idosa. Além disso, daí podemos potencializar os efeitos, né, na questão de naturais, né, os efeitos naturais e do desgaste corporal. Que querendo ou não, pessoal, a gente tá, nossa, boa pinta, tá saudável, tudo, mas o processo de envelhecimento é uma consequência, exatamente, é uma consequência. Então a gente acaba aí tendo esse processo bem ativo. E isso daí vai acontecer o quê? Durante o longo dos anos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Você que está agora que entrou nesse vídeo e está acessando pela primeira vez, eu peço para você se inscreva no canal e ative os sininhos para as próximas notificações. E vem comigo. Partindo ainda desse princípio, né, já no envelhecimento bem sucedido, aquele cara que envelheceu tranquilo, pessoal, envelheceu bem pra caramba, né, um envelhecimento saudável, ou a gente fala de um fator não presente aí. Por que um fator não presente? Que entra naquela questão de, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu tô bem. Mas tudo bem, mas existe, né, algumas questões de influência que acabam influenciando minimamente. Em qual quesito, professor? Nas condições de saúde do próprio indivíduo. Porque quando a gente fala a questão de saúde, a saúde é individual. A gente não pode falar que ela vai ser uma saúde par, né? Sempre a gente fala que o indivíduo é uma questão ímpar, né? E apresentando um baixo risco de doenças e incapacidades funcionais. Com um funcionamento mental e físico preservado. E a questão de um envolvimento bem ativo na sua vida. Então você observa esse quesito. Vamos separar. Eu tenho um envelhecimento natural, que é um processo fisiológico comum, como também eu tenho um processo patológico,
Esse processo patológico se chama senilidade. Então, é um processo de envelhecimento patológico aí, de sobrecarga, que a gente falou que está relacionado às doenças de base, né? Ou a acidente e estresse no dia a dia. Já na outra condição, que foi a questão de senescência, né? Até o professor engasgou para falar essa palavra. Nossa, professor, que palavrão, né? Senescência. É um processo natural da diminuição progressiva da reserva funcional do indivíduo. Quer dizer o quê? É um processo de envelhecimento. Processo de envelhecimento. Professor, o senhor está dizendo então que eu vou ficar velho, o senhor vai ficar velho, todo mundo vai envelhecer? É normal, pessoal. É natural isso. Mas vamos envelhecer com saúde. Tudo bem? Partindo desse princípio, a gente fala que no Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso e as políticas nacional do idoso, uma pessoa se torna idosa quando atinge aos 60 anos. Pessoal, então, ó, fique bem atento. 60 anos já é considerado uma pessoa idosa. 60 anos, tá? Esse critério de idade foi estabelecido considerando o fato de esses indivíduos, né, serem mais vulneráveis a aspectos físicos, cognitivos e mentais. O aumento do número e a gravidade das doenças crônicas degenerativas predominam nessa idade, tá? A perda ou a fragilidade do papel social devido à aposentadoria, né, a aquisição de novos papéis sociais na família, né, e o desenvolvimento de características que marcam essa fase da velhice, né, como que marcam? Cabelo branco, a questão de rugas, né, o rompimento de relações afetivas com a família, entre amigos de próximos, porque gera, e a gente sabe disso, a morte, né? Então a gente tem muito isso daí. Vence, pois, que o envelhecimento, né, que a gente pode falar, não está associado apenas a aspectos biológicos de determinado corpo, né, a questão corporal, mas também a influência direta das condições sociais, econômicas, religiosas, culturais, históricas, éticas e de gênero. Olha quantos fatores, pessoal, influencia na questão da terceira idade, na questão do idoso. Então são esses fatores que a gente vai estar discutindo nas próximas aulas para você saber como vou classificar esse idoso, se esse idoso é grau 1, grau 2 ou grau 3 de complexidade, para eu poder cobrar um valor de plantão. Então vocês não percam as próximas aulas que eu vou estar abordando esse tema. Quanto eu posso cobrar de um plantão com paciente de grau 1? Mas, professor, quanto eu posso cobrar de um paciente grau 2? Professor, e de grau 3, quanto eu posso cobrar? Então, eu vou ensinar essa matemática, pessoal, para você. Então, não perca as próximas aulas, tá? E no Brasil, as principais causas do processo de envelhecimento estão relacionadas aos elementos, né? E a elevação de números de nascimentos ocorrido em 1950 e 1970. Aí você fala, professor, mas nessa época não tinha televisão. Olha a maldade, olha a maldade. Então a gente busca nesse quesito histórico. Porque lá em 1950 você vê um aumento populacional. E esse aumento é bem grande mesmo, viu? Um aumento grande aí. Que foi o famoso baby boom, né? E as elevações das taxas de crescimento populacional entre a década de 1950 a 1970. A redução acentuada de níveis de fecundidade, né, que eu acabei comentando com vocês anteriormente, e aquela taxa de mortalidade ao número que acabou aumentando a expectativa de vida do indivíduo, né? Então, que resultou um número rápido aí do aumento de pessoas idosas nessa década de 2022. Então, você observa, pessoal, a expectativa de vida dessas pessoas. E outra,
Mas, professor, a gente vai cuidar de pessoas doentes. Vamos, mas a gente tem que entender a patologia, a doença dessas pessoas e entender o processo de envelhecimento. Se eu compreendo essa situação, é de extrema importância que eu vou entender a complexidade desse paciente e vou conseguir fazer o quê? Vou conseguir lidar com esse paciente de forma tranquila, harmoniosa e vou ter o meu rendimento no final do mês. Tá certo? Pessoal, o processo de envelhecimento, ele provoca mudanças biológicas no organismo. Então, tanto a questão biológica, psicológica, econômica, social e familiar, ela se altera. E no organismo humano, quando a gente fala desse processo de envelhecimento, ele ainda mais com o avanço das idades, quer dizer o quê? Que eu vou ter um indivíduo que, consequentemente, ele pode piorar. E ele vai piorar. A gente sabe disso. A condição clínica dele vai ser um caso degenerativo. Então, o que acontece? A gente vai aprender nessas videoaulas como que eu vou lidar com isso e qual a expectativa de vida desse indivíduo. Por quê? Você tem que lembrar, esse paciente é seu sustento. Então, qual a forma que eu vou trazer uma longevidade para esse paciente? É mediante a minha linha de cuidados. Então, eu vou te ensinar essa linha de cuidados, você vai aprender essa linha de cuidados e vai aprender a faturar em cima disso. Tá ok? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Já peço para você curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda. Ative os sininhos para as próximas notificações. E vem comigo. E até a próxima aula. Conto com vocês.